Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que diz: Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou à seguinte pergunta: por que os dias ou suas facetas podem paralisar uma pessoa que começou bem e direcioná-las a viver somente a teoria e não mais a prática daquilo que aprenderam? Paulo ensinou aquilo que sempre viveu, pois sua vida de oração levou a viver muitos milagres e maravilhas quando entregou tudo inteiramente ao Senhor. Isso me remete primeiro a pensar sobre a minha conversão, pois no início não me ensinaram alguns princípios, ou seja, detalhes sobre comportamento, pensamentos, modo de agir, ou muito menos sobre palavras. Mas, uma vez que há uma entrega real e genuína, e deixamos de viver a nossa vida para viver a de Cristo, e tudo é transformado, sendo a primeira delas a consciência do pecado. Pois o conhecimento adquirido nos dá a ferramenta para não agir mais daquela maneira, mas começarmos a transformar a nossa realidade através de um comportamento diferente. Por isso que muitos preferem ficar na ignorância, ou seja, limitam sua profundidade em conhecer ao Senhor e a sua palavra, porque sabem que serão cobrados segundo aquilo que receberam e aprenderam. Você compreende que não é simplesmente o não praticar, mas o saber o que fazer e não fazê-lo? Pois, quando não deixamos o Senhor nos usar para aquele determinado fim, como poderemos permitir ser ensinados por Ele e viver a sua plenitude? Não quero te levar a uma utopia, mas quero dizer que somos responsáveis em praticar aquilo que nos foi entregue. Como disse, minha experiência em ser ensinado pelo Senhor através do Espírito Santo foi na oração e na intercessão. Não sabia o que era isso e muito menos o que significava essa condição, pois quando saímos de um lugar escuro, onde vivemos através de nossas regras e nossas ações que nos mantinham vivos e aptos para continuar, dependemos de nós e não de um Deus que tudo pode. Esse era meu entendimento quando iniciei minha vida com Jesus. Mas, nos primeiros dias, o Senhor começou a me ensinar o que era orar e interceder, porque muitos têm esse medo e colocaram uma certa resistência no ensinamento sobre intercessão e oração. Por isso, fogem de viver essa prática. Mas, se soubessem que é nesse lugar que as coisas acontecem, jamais sairiam dali. Pois é na oração que o Senhor nos faz ter relacionamento, aperfeiçoa a nossa audição, amplia a nossa visão, faz não negociarmos valores e princípios e nos revela o que é viver pela fé. Isso mesmo, a oração ativa princípios da nossa vida em Cristo através do Espírito Santo, pois ela nos leva a viver em crescimento e aperfeiçoamento diários. Por isso que na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz a seguinte afirmação: orai sem cessar. A oração tem que ser algo constante e essa prática não pode depender de ninguém, mas sempre do Senhor e do Espírito Santo.
Você compreende o porquê desse áudio todos os dias? Não é somente para dizer que tem alguém orando por você, mas que você está sendo ensinado que esse comportamento, essa atitude e essa disposição em fazer é que dirá onde você quer estar no Senhor. O Senhor está te dizendo: ore. Praticar o seu dom é algo louvável, mas permitir ouvir a voz do Senhor, ser guiado por Ele, manifestar a sua glória e viver este poder, isso é saber que a oração pode transformar lugares, desfazer decretos, alinhar a vontade do Senhor naquele lugar, ressuscitar mortos, curar enfermos e desfazer aquilo que o homem acha impossível. Quero concluir dizendo que através da oração você pode ter experiências maravilhosas no Senhor, mas com uma atenção especial. Não é uma oração por uma necessidade momentânea, ou seja, um clamor somente, mas uma vida constante em oração, na disciplina e na prática de ouvir, em santidade e fazer aquilo que o Senhor te ordenou. Viver em oração é estar ligado em tudo o que está acontecendo no seu dia a dia e não aceitar condições impostas por um peso que você não sabe de onde veio, mas repreender e expulsar todo tipo de resistência espiritual. Viver em oração é evidenciar a vontade do Senhor em tudo que você for fazer e crer quando Ele te entregar algo. Hoje, o Senhor quer te levar a esse nível de entendimento sobre a importância da oração, mas não somente para momentos específicos, para que um certo orgulho seja acariciado por uma oração que satisfaz o ego, mas uma prática diária que nos faz viver a integridade, a sobriedade e a sensatez de uma vida completamente transformada pelo Senhor. A cada manhã, como o Senhor tem nos ensinado, entregue as suas primícias, mas no decorrer do dia fique ligado para compreender a sua direção e viver ligado espiritualmente em tudo o que está acontecendo, pois é isso que nos move para as conquistas. Todos aqueles que permitiram ouvir a voz do Senhor e praticá-la sempre foram extremamente abençoados pelo Senhor, através de conquistas, vitórias nas lutas, direção no campo de batalha e sabedoria para derrotar gigantes e exércitos. Hoje, o Senhor quer nos manter aptos e habilitados para receber tudo que Ele prometeu nesse tempo. Portanto, persevere em oração e mantenha-se no lugar da obediência em oração. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória. Somos gratos por mais este fôlego de vida. Somos gratos pela sua presença. Somos gratos pelo seu amor. Como é maravilhoso estar diante de ti e ver, Pai, a sua graça e a sua glória manifesta. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, mas continue ensinando-nos. Ensina-nos através da sua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, como nos comportar, como dizer, cada palavra, o que falar, para que a glória do Pai seja revelada no íntimo do nosso coração e possamos fazer com que esta prática diária nos leve à profundidade de um relacionamento real contigo. Não deixe nada, Senhor, mas nada atrapalhar aquilo que o Senhor iniciou. Não deixe nada, Pai, ficar ou nada ser maior do que a sua presença em nossa vida. Muitas vezes teremos, Pai, muitos embates, mas é a sua presença que modifica, transforma e realiza, Senhor querido. Então, em nome de Jesus, faça com que o seu querer, a sua graça e a sua glória sejam, Pai, maiores do que todo tipo, Senhor querido, de circunstância e situação. Que possamos nos manter, Pai, em pé através da oração. Que possamos nos manter em pé através da sua palavra e através da ordem, da direção da sua voz. Que em nome de Jesus, que a sua presença venha e seja real. Estabeleça, Senhor querido, o seu reino, a sua vontade e o seu querer em nós.
Se estenda, Senhor, isso para todos os nossos familiares e modifique e transforme, Pai, todo, Senhor, o nosso querer para que se cumpra o seu querer. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão, Pai, na mesa deste teu filho, dessa tua filha, antes. Faça-nos mergulhar em Ti e atingir, Pai, esta profundidade deste relacionamento contigo. Somos gratos a Ti, Pai. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Revestidos estamos com a armadura de Deus completa, na autoridade, na ousadia do Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo o que o Senhor já preparou e muito obrigado pela presença da Sua glória. Graças te damos, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.